Ok. Obrigado a todos por estarem aqui. Essa palestra vai principalmente mostrar uma metodologia de interpretar uma música erudita para o piano solo, baseada num gênero popular, nesse caso, o choro. Eu vou passo a passo sobre como eu consegui tomar as decisões de metodologia para chegar no produto final, que no final da palestra eu vou tocar a peça para vocês. O compositor se chama Octávio Maú. Não sei, você tem que sair, né? De Petrópolis. E o nome da peça é O Choro. Então vamos começar daí, o nome da peça é O Choro. Eu peguei a partitura, eu li o título da peça, intitulado Choro. E daí, eu não sabia o que era choro exatamente. Eu tive que passar por uma revisão de literatura, que é o primeiro passo, para me informar o que é choro, o contexto histórico, o contexto social, as figuras importantes. Então, eu fiz uma breve revisão de literatura, uma breve pesquisa sobre o gênero e as figuras importantes. Daí, me levou a escutar esses artistas. Mais adiante eu vou citar para vocês. Depois de escutar gravações famosas nos anos antigos de choro, principalmente no virado de século XX até meados de século XX, eu comecei a me presenciar nas rodas de choro, aqui em Belo Horizonte, para ouvir e afirmar o que eu estava ouvindo nas gravações ao vivo. Presenciei durante uns 3, 4 meses. Ainda vou de vez em quando. Não terminei a pesquisa de campo ainda. E depois de presenciar nas rodas de choro, de grupos de 3, eu vi até 12 pessoas na Praça da Liberdade, a roda de mulheres de choro. Acho que 12, 14 pessoas. O próximo passo era pegar nos instrumentos que os artistas usam para executar o gênero choro. Pegar no pandeiro, o violão de 7 cordas, cavaquinho e a flauta. Eu não peguei na flauta ainda, mas eu já comecei um pouco no pandeiro, um pouco no violão de 7 cordas e um pouco no cavaquinho, para imitar o que eu ouvia nas gravações e que eu ouvia nas rodas de choro. Minha intenção não é ser mestre nesses instrumentos, mas entender os gestos usados, entender as articulações, os papéis dos instrumentos, tanto nas gravações quanto nas rodas que eu vi, para posteriormente aplicar essas articulações, esses gestos, e identificar também na obra de Octávio Maú pela partitura. Então, após de tudo isso, toda essa experiência com choro, eu consegui pegar a partitura, ler o título Choro e entender o que eu estava procurando para interpretar a peça. E agora eu vou entrar nesses detalhes. Basicamente, eu vou mostrar... deixa eu só... A minha tese está no meio, eu estou no 5º período. A parte grossa da pesquisa já foi feita. Estou montando, organizando todas as informações e organizando a metodologia de uma outra forma. E daqui a pouco eu vou explicar como eu estou aprimorando essa metodologia. Mas a justificativa, a motivação para essa pesquisa formal, basicamente, as tradições orais de música popular são importantes para nós conhecermos, ao interpretar uma peça erudita,
para ser fiel ao gênero, para ser fiel a já que foi feito, para entrar na mente do compositor. Então, essas tradições orais, essas tradições de gravadoras, de roda de choro, apresentações de música popular são importantes para os compositores nacionalistas na hora de interpretar. A parte de imersão, de eu aprender os instrumentos, de fazer aula, é o melhor veículo para ter contato, o principal contato com os instrumentos que estou transcrevendo. E essa obra do Octave Maul é um choro estilizado, ou seja, não está no contexto, no estilo dos choros antigos de piano solo, que nem Chiquinho Gonzaga e Néstor Nazaré. É um pouco mais difícil decifrar esses elementos para quem não tem esse conhecimento. Os objetivos da tese: análise das fontes primárias, a partitura do Octave Maul, as gravações da peça que já foram feitas a gente tem, por enquanto, 2 pianistas. Procurei o manuscrito da partitura em todas as fontes, não achei, só tem a partitura editada, que ainda falta, tem umas incoerências que no final nós vamos fazer uma edição de partitura. Como já havia dito, realizei uma imersão no gênero choro, coletar dados nas gravações, nas rodas, sobre os aspectos analíticos. E com todas essas informações, esses dados que eu coletei, vou aplicar na partitura na hora de interpretar a peça. A metodologia, como eu falei no início da palestra, breve revisão de literatura que me levou a conhecer os artistas, que me levou a escutar as gravações, que me levou a presenciar ao vivo o choro, que me levou a fazer aula dos instrumentos, em finalmente uma análise da partitura, que tudo que eu já tinha ingerido para decifrar o que o Octave Maul estava querendo dizer na obra Choro. E, afinal de tudo isso, ao final da tese, eu vou apresentar minha gravação baseada em todos esses dados que eu coletei. Essa parte da metodologia, sugerido por meu orientador, Fausto Borém, vai organizar a tese em 3 partes. A primeira parte, monômio, que vai tratar o contexto do texto, vai tratar só o texto da partitura. Desculpa, vai tratar só o meio de texto, coisas escritas. A gente vai juntar todas as informações históricas, todas as informações da partitura, e a gente vai basear uma interpretação só em texto. A segunda parte, onde entra o texto e som, nós vamos ampliar nossa interpretação baseada não só em texto, mas em som, ou seja, entra a parte das gravações, como as gravações do choro antigo influenciam nossa interpretação. E a terceira parte, trinômio, que vai juntar o texto e som e imagem. A imagem vai ser vídeos feitos nas aulas que eu tenho feito e vou fazer de pandeiro, dos instrumentos, para mostrar exatamente como o gesto do pandeiro, o gesto do violão de 7 cordas, ou o gesto do cavaquinho ou flauta é aplicado na hora de tocar no piano. Essa parte vai ser feita no ano que vem, nas férias. As transcrições, só uma nota, eu queria transcrever só artistas que gravaram antes da obra do Octave Maul foi gravado. Porque eu estou supondo que as gravações fossem tocadas na rádio, ele deve ter escutado alguma coisa diretamente ou indiretamente. Eu não queria transcrever de choro recente, porque Octave Maul já foi morto, a peça foi escrita em 1952, então todas as gravações de quais eu transcrevi foram gravadas antes de 1952. A revisão de literatura levou a eu entender as origens do choro, as origens brasileiras, a mistura
danças africanas, principalmente lundu, a modinha português, e as danças europeias que vieram no final do século XX, valsa, polka, scottish, shot. E o choro começou a surgir num prático conjunto no Rio de Janeiro, aos domingos, dizem, 1880, por aí, em que os músicos, que não eram músicos profissionais, queriam tocar junto o que eles estavam ouvindo nesses salões de dança, ouvindo polka, ouvindo valsas, e queriam interpretar da maneira deles. E começaram a saborear as danças europeias, mas com sabor brasileiro. Principalmente, quem foi responsável por isso foi Joaquim Antônio da Silva Calado, e posteriormente a Pixinguinha, tem data errada, desculpe, é 1887. Antes disso, os dois figuras mais importantes de choro foram Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, que, como eu havia dito, escreviam choros para o piano. Choros para o piano que tocavam também nos salões, na loja de partitura, mas essa obra de Otávio Maur não segue a mesma linha de composição que nem eles. Por isso, era necessário me informar sobre os elementos do choro para decifrar na partitura os elementos que Nazaré e Chiquinha Gonzaga já tinha concretizado nas músicas dele. O que eu analisei, o que eu transcrevi, a instrumentação, que começou trio de pau e corda, violão, cavaquinho e flauta, depois entrou violão de 7 cordas, às vezes dois violões de 6 cordas e 7 cordas, os aspectos de padrões rítmicos, articulações, harmonias, formas, texturas, as possibilidades dos instrumentos e a função de cada instrumento. Mas eu limitei os elementos transcritos, porque são inumeráveis, e chega um ponto em que não contribuem mais para a interpretação da peça do Otávio Maur. A forma do choro é bem conhecida, é o rondó, A, B, A, C, A, muitas vezes A e B sendo repetido. A gente vai já mergulhar nas transcrições de violão de 7 cordas, que principalmente tem uma função que nem um contrabaixo. Leva o conjunto de choro harmonicamente, ritmicamente, com notas agudas. Esse tipo de baixo, em que o baixo está definindo a harmonia, está definindo o ritmo harmônico, se chama baixo condutor. Eu transcrevi um exemplo de baixo condutor no A Vida é um Buraco, em que o violão só toca as tônicas em Sem mínima em cada tempo. O Rafael vai demonstrar só os primeiros 2 compassos para vocês ouvirem o som de um baixo condutor no choro. Faz metade do tempo. É isso. Serve como se fosse um contrabaixo, registro mais grave. O baixo pedal, que está presente muito nas obras de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, é quando o baixo prolonga o mesmo tom, geralmente nos interlúdios entre as seções de A e C. Mas a carne do violão de 7 cordas é o baixo melódico, como a gente conhece baixarias. Musicalmente, a baixaria é a necessidade de criar uma expressão constante no gênero, que pode ser improvisado, pode ser planejada, e pode definir a harmonia ou pode ser melódica ao mesmo tempo. É uma característica mais reconhecível do choro, essas baixarias, que são também conhecidos como um baixo melódico. Um exemplo disso, realmente, é a melodia da gravação que eu transcrevi,
E na música Flauta, Cavaquinho e Violão, de Horácio de Almeida, o violão está tocando a melodia na parte grave do violão. Um exemplo de uma baixaria improvisada ou planejada, mas com menos papel de melodia, é quando o violão toca uma escala muito interessante, e a escala menor descendente, que eu transcrevi da mesma gravação. Essa ferramenta do violão de 7 cordas é muito usada. Pode ser uma escala maior, pode ser menor. O menor é mais aparece mais por causa do som do intervalo o intervalo harmônico dentro do som da escala. As anacruzes no choro do violão de 7 cordas podem ocorrer em 2 notas, 3 notas, 4 notas, 5 notas. Também é algo muito usado para levar para o compasso seguinte. Qual você tem? O Rafael vai demonstrar de 2 notas. De 3 notas. Ótimo. E de 4 notas. Outros elementos, outras ferramentas do violão de 7 cordas, arpégio, pode andar em polifenia dos 2 violões, chama e resposta entre a flauta e o violão tocando baixaria melódica. Agora, no cavaquinho, a gente vai só olhar o aspecto mais rítmico, que ouvimos esse padrão na música Tocando para Você, em que a segunda semicolcheia está acentuada. E um outro padrão que ouvimos é quando as primeiras 2 semicolcheias estão abertas e as segundas 2 são fechadas. E o strumming que ele está usando, ele está indo para baixo, para cima e para baixo de novo. Mas o que é importante é ouvir que as primeiras 2 são abertas, porque a cabeça do tempo dá mais som, e esse acento que é comum no choro, no segunda semicolcheia, é aberto também porque dá mais som. Então, essas primeiras 2 que dão mais som representam a cabeça do tempo e a segunda semicolcheia acentuado. Faz mais uma vez, por favor. Ok, obrigado. Agora, na flauta, a flauta segue muitas coisas eruditas no choro. Apogiaturas, bordadura, cromatismo. Interessante é também o arpégio no fechamento da frase, em que a flauta fecha uma frase melódica com um arpégio, para cima ou para baixo. Isso não aplicou na obra do Maú, mas eu achei interessante ouvir esse padrão várias vezes ao longo do choro, terminar uma frase com arpégio. O que eu queria mostrar para vocês, um exemplo de apogiatura que ouvimos na composição Juriti.
Na gravação de flauta, cavaquinho e violão, fizemos uma bordadura. Achamos uma bordadura, por favor, Daniela. Não mandei para você. Ok, não mandei para ela, desculpe. Ela pode tocar esse aqui, esse arpédio. Obrigado. Tanto no violão quanto na flauta, esses arpédios são... choro é repleto com arpégio. Eu diria é para quebrar a monotonia não monotonia, mas quebrar a textura da flauta staccato, sempre tocando em melodias com saltos e para dar mais estabilidade. Se ouve muito arpégio na melodia, tanto na flauta quanto no violão. Cromatismo é muito comum no choro na flauta. Até achamos na gravação Mistura e Mando a escala inteira cromática. Obrigado. Igual ao violão, ouvimos uma escala menor harmônica descendente. Essa foi na gravação Vida é um Buraco. Bom, as melodias de choro geralmente são de frases longas, ou seja, 4 compassos, ou dois compassos compostos em 4. Ouvindo choro, você ouve um fluxo perpétuo de semicolcheias. As melodias, às vezes, não só tem pausa para respirar. Nem para isso, segundo nossa flautista. Agora ela vai tocar para a gente. Obrigado. Igual o cavaquinho, esse acento na segunda semicolcheia, você ouve na flauta também. No primeiro exemplo, valorizando todos os contratempos, a segunda e quarta semicolcheia. No segundo exemplo, esse acento na segunda semicolcheia. Isso é muito comum no choro, em todos os instrumentos. Esse acento na segunda semicolcheia. Isso vai ser primordial na interpretação da música do Maô. Ana Cruz, tanto no violão quanto na flauta. Nesse exemplo, é o famoso 1-0. As articulações da flauta geralmente são geradas em staccato, mas às vezes mistura staccato e legato. Aqui é um exemplo de A Vida é um Buraco, quase tudo staccato, mas eu pedi para a Daniela tocar o exemplo de Mistura e Manda, que mistura staccato e legato. Obrigado. Notas repetidas. Dificilmente você acha uma gravação sem notas repetidas, ou no violão, ou na flauta, mesmo sendo 2 notas. Esse exemplo também é de Vida é um Buraco. Ok, o pandeiro. Ok. Ela quer tocar. Aproveita. Obrigado. Agora nós vamos para o pandeiro
quem chegou na hora. O pandeiro é o instrumento de percussão mais usado no choro. Entrou no grupo, dizem que tem debate, mas o maior consenso em 1930 com a ajuda de Pixinguinha. O pandeiro fez muita diferença na interpretação da obra do Mao, quase toda a diferença. E vai complicar um pouco agora. Kersten vai demonstrar nitidamente como executar o pandeiro. Como eu falei, eu estou fazendo aula, mas eu preferi contratar um profissional para demonstrar. A primeira coisa que ele vai mostrar para vocês é só o acento no segundo semicolcheia, que ouvimos já no violão, já no cavaquinho e já na flauta. E que, se Kersten puder tocar esses semicolcheias acentuando a segunda semicolcheia. Obrigado. Será que vocês dois conseguem tocar cavaquinho e pandeiro acentuando a segunda semicolcheia? Ok, obrigado. Excelente. Agora, Kersten vai ter que mostrar para vocês o que é tudo isso. A execução do pandeiro foi a coisa mais importante da interpretação da obra do Mao. Eu vou te explicar por quê. Porque no pandeiro, você toca o pandeiro com várias partes da mão. Principalmente, você toca com o polegar, você toca com os pontos dos dedos, a base da mão, e, de novo, no pontos dos dedos. O que acaba acontecendo é quando você toca com o polegar, você tem um som forte, um som grosso, um golpe cheio. Pode mostrar? Quando você toca com as pontas dos dedos no aro, o som é mais agudo, o som é menos cheio, é mais imediato. E mais uma vez, quando você volta com a base da mão, principalmente por causa do peso da sua base da mão, você vai voltar para um golpe mais cheio, mais forte, mais grave. Então, alternando com polegar, ponta dos dedos, base da mão, ponta dos dedos de novo, você tem uma alternância em textura, de grosso, leve, grosso, leve, grosso, leve, ou forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Pode demonstrar para a gente? Obrigado. E agora, como você percebeu aqui, os dois golpes de polegares são acentuados. Só que o primeiro é um golpe fechado, que ele fecha com a mão esquerda. Ok? E o segundo é aberto, que ele solta na mão esquerda e deixa o couro ressoar. Então você vai ter uma diferença na cabeça de cada tempo. O primeiro tempo vai ser um pouco menos fraco do que o segundo tempo. Você pode demonstrar para a gente? Esse abafado também pode ser no polegar. Assim, esse método abafando com o dedo médio, ele, se eu não me engano, é do Marco Suzano. Assim, uma ideia do Marco Suzano, que é um grande padeirista e cria um método assim. Mas também pode ser feito pelo polegar da mão esquerda, que seria isso aqui. Ele muda um pouco o timbre do pandeiro quando se toca.
é utilizado assim, para você fazer algum tipo de variação, algum tipo de mudança mesmo de contexto. Aí você utiliza esse tipo de abafamento, mas, no geral, também utiliza, e o som fica um pouco mais seco utilizando o dedo médio. Obrigado, Kesson. Agora, como é que tudo isso vai ajudar a minha interpretação, ou sua, da obra do Octavio Maur no piano? Ok. Primeiro, desculpe, Octavio Maur, os dados dele, 1901 de 1974, de Petrópolis. Ele foi pianista, compositor, regente, professor, estudou com Francisco Braga composição, estagiou na Europa 2 vezes, e as obras dele, uma grande variedade, orquestral, piano solo, voz, quarteto de cordas, concerto de piano, música sacra. O Choro, como havia dito, foi escrito em 1952. Aqui é a partitura, primeira página, segunda página e terceira página. Eu devo avisar vocês que está inscrita em 2x2, ou seja, não vai ter a presença de semicolcheias, vai ter a presença de colcheias. Então, cada referência que eu faço de semicolcheias vai ser de colcheias na obra do Maur. Todos esses elementos do violão de 7 cordas, o que eu mostrei para você, o baixo condutor, ele tocando harmonia semínima, a gente achou isso na obra do Maur, está em vermelho aqui, só a primeira nota de cada compasso está definindo a harmonia. Isso se lembra baixo condutor. Achei vários pontos. O baixo pedal, que eu tinha mostrado com Chiquinho Ernesto Nazaré. Baixo pedal é quando o piano está mantendo a mesma harmonia na mão esquerda, por um tempo prolongado. Achei 2 exemplos disso. O cromatismo, achamos tanto na mão esquerda quanto na mão direita. E, na verdade, eu coloquei na categoria de violão de 7 cordas, mas podia estar incluído na categoria de flauta também. O que é importante é o cromatismo estar presente nessa obra. O arpédio, na mão esquerda, imitando o violão de 7 cordas. Mais uma vez, na mão esquerda, os arpédios. Agora, entramos na prática de performance. Como tudo isso vai afetar a interpretação? Ok, a primeira coisa que eu percebi sobre a polifonia é que nas gravações de polifonia de violão de 7 cordas, os violões estavam tocando com o mesmo nível de volume. Então, não é para sobressair nenhuma mão em cima do outro. Vou demonstrar para vocês. As mãos têm que ser equilibradas porque ele não dá nenhuma indicação que uma mão é mais forte do que a outra. As gravações mostram os violões tocando em polifonia no mesmo nível de volume. Achei escalas espalhadas pela obra. Do lado esquerdo, uma escala descendente, do lado direito, uma escala ascendente. Os 2 escalas menores. As anacruzes, se você lembrar do violão de 7 cordas, a anacruz pode ser em 2, 3, 4 notas. Eu vou pedir a Rafael tocar mais uma vez só a anacruz de 3 notas. Obrigado. Na figura na esquerda, você vê a anacruz de 3 notas. É importante tratar essas 3 notas como algo separado do que o dó que precede essa anacruz. Na hora de interpretar, vai soar como
uma coisa isolada, tanto porque ele coloca pausas na mão direita para soar essa Ana Cruz sozinho. Ok? Uma outra prática de performance é ouvimos uma possível imitação do violão num acompanhamento ou no pandeiro em que a mão esquerda está conduzindo o ritmo e a mão direita está tocando o acorde. Isso, estou percebendo agora que eu não pedi para você tocar. Isso é acompanhamento do violão em que o polegar vai tocar a nota só e a mão vai complementar com o acorde. Você consegue fazer? Exatamente. Isso é uma ferramenta sempre usada no choro e na hora de interpretar, a mão esquerda deve sobressair e ficar um pouco mais aguada do que a mão direita. Eu vou tocar para você. Excelente. O cavaquinho. O acento no segundo semicolcheia que achamos, com as primeiras duas sendo abertas e a terceira e quarta sendo fechadas. Pode demonstrar mais uma vez? Bom, na obra do Maú, não contando a Ana Cruz, no primeiro compasso percebemos um tenuto que pode representar o primeiro golpe o primeiro strumming do cavaquinho, por ser aberto, que cria mais som. É do fato que a mão esquerda entra e quebra a linha da mão direita, também vai ser destacado naturalmente. Então, as primeiras notas do grupo, a primeira e a segunda, podem representar o strumming do cavaquinho abertas. E as últimas notas podem representar as strummings fechadas. Eu vou pedir mais uma vez para Rafael tocar para a gente, depois eu vou tocar no piano. Bom, a flauta, a única coisa que eu queria mostrar é, mais uma vez, as frases longas, se você puder tocar mais uma vez, só para a gente entender, mais uma vez, como o choro é definido por essas frases longas, fluxo perpétuos de semicolcheias. Obrigado. Se você ver na obra do Maú, a parte B está em 5 frases de 4 compassos, quase não tem pausa. Ele estava tentando criar o mesmo clima que ele ouvia ou na rádio ou ao vivo, de frases longas, de choro. Agora, a parte mais interessante era o pandeiro. Você lembra como o Kerson mostrou para a gente a diferença entre os golpes do pandeiro? Você pode mostrar mais uma vez? O polegar, dedos,
Base da mão e dedos. Obrigado. E vocês lembram que a primeira golpe é menos fraco. A segunda golpe é mais forte do que o primeiro golpe por causa da abertura da mão esquerda. Você pode mostrar para a gente? Excelente. Esse padrão do lado direito da obra do Mao, que acontece uns 10, 15 vezes na obra, se você perceber, a textura da mão direita está alternando entre grosso e leve, o grave ou agudo, pesado, leve, pesado, leve, pesado, leve. Isso pode representar o som do choro que a gente acostuma ouvir, essa perpetuação do pandeiro. Você pode tocar mais rápido? Excelente. E a outra coisa que percebemos é a diferença no primeiro tempo e segundo tempo. No primeiro tempo tem um tenuto que pode representar o golpe de polegar fechado. E no segundo tempo, os dois são com marcato e está no auge da frase, que pode representar esse golpe aberto mais pesado. Você pode demonstrar mais uma vez para ouvir? Obrigado. Agora no piano vou tocar essa figura. Aí você deve perguntar por que eu estou fazendo aula de pandeiro, investigando o pandeiro, como fazer o golpe, comprando pandeiro, né? Só para tocar um compasso? Não, porque isso acontece ao longo da peça inteira. Essa textura alternando, que ele está representando, pode ter sido um som em geral que ele ouvia, mas também pode ter sido o pandeiro alternando a textura. Se você perceber, as notas alternam entre 3 e 2, 3 e 2, sempre. Várias vezes pela peça. Bom, no final, essas tradições orais são importantes para quem não tem conhecimento de música popular. É importante ser fiel a uma peça erudita, que o compositor trabalhou bastante para representar algo que é propriamente brasileiro. Essa aproximação pode permitir que o músico interprete melhor a peça do Mao, ou de Guarnieri, ou de Guerra Peixe, em vez de só pegar a partitura e ler as notas como se fosse uma peça erudita sem conhecimento popular, que também é válido. Mas se você quiser colocar você na mente do compositor, no processo, na metodologia, uma imersão do gênero popular em que você está tocando, pode acrescentar sua interpretação, posso enriquecer. Agora eu vou tocar a peça do Mao para vocês. Você pode só manejar a partitura? Não vou repetir. Quando chegar no final, só aqui. Bom, sem repetição.
Gostaria de agradecer a Daniele, Kerson e Rafael. E obrigado. O concerto vem agora. Perguntas? Não sei em português. É uma frase que introduz outra frase. É uma parte que não faz uma frase que não faz parte do compasso em que a frase está sendo tocada. Então, eu usei esse tema de Ana Cruz para delinear, definir essas introduções da frase que vem depois. Você tem uma respiração você cai no tempo forte. E cromatismo é subir meio e descer, não? tom. Meio tom. Meio. O Ana Cruz a gente tem isso até numa dança. Tem uma coisa leve, assim, que pega. É como se fosse 1, 2, 3, 1, 2, pam, entendeu? Pam é o Ana Cruz. Pam. Também, obrigada. Depois vem quinta. Pá. Que vem assim, pá. Mais alguém? Eu só comentar que a gente estava comentando, eu e Fausto. A gente vê a música da gente sendo estudada por uma pessoa de fora, tem uma dimensão muito interessante, porque a gente vê coisas que a gente às vezes passa por cima, é uma coisa que está tão enraizada, né? Então, uma pessoa de fora que fala de uma análise é muito interessante isso, e valoriza o trabalho da gente, que é a nossa luta, sempre essa. Obrigado a vocês.